Ora, e estamos live. Para quem nos está a Buenos ouvir, dias. bem-vindos ao oitavo, né? Oitavo episódio aqui do Em Jogo. Hoje vai ser uma conversa muito mais informal, porque o Rodrigo está aqui com algo que tem que trabalhar no negócio dele, uma dúvida que estávamos aqui a falar em off. Eu tenho aqui uma dúvida também em off, que é relacionada com a criação de conteúdo, que queria esclarecer com o Rodrigo e queria pedir a opinião dele. Por isso, o objetivo hoje do episódio vai ser este. Vamos falar e conversa informal e falarmos relativamente a esclarecermos algumas dúvidas, porque acredito que do outro lado também também podem existir essas dúvidas. Por isso, Rodrigo, queres apresentar aquilo que estavas a pensar e que estávamos a falar Bom dia, agora? povo, para quem nos está a ouvir. Bem, a minha dúvida é a seguinte: eu até agora acabei de fazer um story há poucos minutos sobre o que é que se está a passar internamente e eu não tenho falado muito disto, mas eu este mês tomei a decisão de fazer crescer a equipa e não foi logo com um elemento, foi logo com dois, para casos diferentes, tipologias de trabalho diferentes, mas a minha preocupação foi as pessoas entrarem e não sentirem dificuldade alguma em perceber o que é que tinham para fazer. E eu lembrei-me de falar esta questão contigo, porque ontem também vi que tu colocaste na drive da tua empresa, internamente, COPs, e a minha preocupação, para quem não sabe, COPs é procedimentos padrão, ok? E basicamente vocês entram numa estrutura e têm todo o passo a passo daquilo que é as vossas tarefas para fazerem. E a minha maior preocupação está a ser essa neste momento, porque lá está, eu quero que as pessoas tenham clareza, dois tipos de clareza: cultural do que é a empresa, valores morais e tudo mais, obviamente, mas depois também aquilo que é o seu procedimento de trabalho, sem que estejam sempre a questionar aquilo que é feito. Eu apliquei também um método que vi muito o público fazer, estou a testar neste momento, que é o 30, 60, 90, ou seja, dias, ok? E já estipulei aquilo que eu pretendo em cada momento. Obviamente que, dependendo dos procedimentos, para mim, eu olhando, o que é feito a 60 dias, se calhar é feito a 30, depende obviamente digamos, da maturidade e da vontade que a pessoa do outro lado tem. Mas eu estou bem em que demora os 60 dias ou até os 90, o que tiver dentro desse saquinho, vamos dizer assim. E eu queria perceber como é que tu, a nível interno, organizas essa questão e a importância que isso está a ter, porque ainda para mais no teu negócio, que é tudo mais automatismos, digamos assim, e eu vi que tu falaste isso no teu story, que acabam por as coisas estar tão padronizadas que conseguimos automatizar esta questão. E para mim está a ser o core, neste momento, fazê-lo, porque as pessoas... Esta palavra vai-me acompanhar sempre na vida, seja em qualquer coisa que eu faço, que é a clareza daquilo que estamos a fazer. E eu imagino-me estar do outro lado, entrar numa estrutura e já estar aqui, olha, passo a passo é este. Podes ter alguma questão, questionas, mas passo a passo é este, não tem por onde fugir, ok? E queria perceber para ti a importância que teve no teu negócio fazer desta forma, e lá está, que conselhos é que tu também me dás, sendo que tu já tens os teus sócios, mas já tens uma pessoa, digamos, Sim. é uma ou duas, agora tenho uma, sim. Ok, e eu no passado já contratei, errei na maneira de contratar, nem qualifiquei, nem mostrei COPs, e neste momento já com muita mais maturidade estou a fazê-lo, e até estou a fazê-lo já com 2 pessoas, e vejo logo as melhorias que é ter uma estrutura com COPs e tudo mais. Mas passo a palavra, força amigo. Olha, vamos a isso. Antes de mais, e também lá está, para quem nos está a ouvir, e dar também o contexto daquilo que conheço do teu negócio. Neste momento, tu, Rodrigo, já tens uma estrutura bem montada no Notion, ou seja, a nível de gestão de tarefas e tudo mais, acredito que não seja por aí, porque já tens as coisas montadas, já tens as coisas oleadas, ou seja, a pessoa entra, a aba das tarefas é ali, ela sabe onde é que tem que ir ver o que é que tem que fazer. Agora, só fazer um parênteses aqui, que ao fazer esta questão, estamos a falar que eu passei de freelancer eu agência, para eu agência, e neste momento de eu agência para agência. Então parece mais fácil, mas ao mesmo tempo pode não ser, porque uma coisa é montar uma estrutura só para ti, outra coisa é já montares para uma equipa. E eu só queria fazer essa ligação para o pessoal perceber e agora estar a questionar-se
quais são as possíveis diferenças, mas são todas. Porque a maneira de tu organizar as tarefas não é só colocar mais um atribuído e já fica feito. Não, tens realmente que montar uma estrutura de tabelas e tudo mais, tal como estás a dizer, seja no Notion, seja no Trello, seja uma aplicação já feita, para realmente ter a clareza do que estamos a falar. Mas força, era só fazer este parênteses para o pessoal do outro lado perceber. Perfeito. Olha, vamos a isso. Dar também uma coisa aqui do meu contexto que eu acho que vai ser muito relevante aqui para esta conversa, que é aquilo que nós estamos a fazer internamente e queremos brevemente começar a passar para os nossos clientes também, é tornarmos empresas AI First. O nosso objetivo é até meio de 2027 nós temos uma empresa AI First. O que é que isto quer dizer? Grande parte dos processos, se não todos os processos, acabam por estar, grande parte deles automatizados, ok? Uma empresa tem dois tipos de processos, tem os processos críticos e os processos de suporte, e aquilo que caracteriza uma empresa AI First é que todos os processos de suporte, e para a maior parte dos negócios, o que é um processo de suporte? Marketing, funções que não são diretamente ligadas ao serviço em si, mas são, por exemplo, vendas, serviço de pós-venda, etc. Isso são processos de suporte. Essa parte aí, numa empresa AI First, tem que estar totalmente automatizada. E a nível de processos críticos, aquilo que são os processos críticos, temos que fazer um 80-20, ou seja, uma lei de Pareto, para perceber dos processos críticos quais é que são realmente críticos e os outros passá-los a processos de suporte e automatizá-los. Okay? Isto basicamente é o contexto de uma empresa AI native, okay? Uma empresa AI first. Agora, porquê é que eu estou a dizer este contexto? Como é que nós fazemos a gestão de SOPs e qual é a forma que nós estamos a passar para os clientes e porquê é que o começámos a fazer? Até há bem pouco tempo, como a grande parte das empresas em Portugal, éramos Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Okay? Porquê? Os SOPs iam existindo mais ou menos, existiam SOPs de 3 ou 4 processos críticos, que era mesmo aquilo que tinha de existir, mas depois nós, quando quisemos meter as primeiras pessoas na equipa, foi aí que surgiu o momento de, realmente isto é preciso SOPs. Não morremos nesse momento porquê? O que é que nós fizemos? Nós, efetivamente, sabíamos todos os processos da nossa empresa, eles estavam todos na nossa cabeça. Ok, nada de mais. O que é que nós fizemos? Saltámos em cal com as pessoas que estavam a entrar, ok, para a empresa, explicámos em cal, fizemos o onboarding tudo direitinho, demos-lhe formação, etc. Explicámos tudo aquilo que elas precisavam de saber. Chegámos ao final das reuniões, sem tirar nem pôr, pegámos da transcrição da reunião e fomos fazer os SOPs. Okay? Ou seja, aproveitámos o momento em que estávamos a formar a pessoa e a passar esse conhecimento para efetivamente escrevermos todos os SOPs. Porquê? Foi uma reunião Google Meet normal, enquanto estava a partilhar ecrã, explicar cada processo que eu me ia lembrando dentro do ClickUp, ou seja, olha, quando é para fazer uma cold call, que no caso a primeira pessoa que entrou para a empresa foi para o departamento comercial, quando é para fazer uma cold call, vais aqui, clicas nisto, clicas nisso, se a pessoa diz que sim, marcas este botão desta forma, etc. Um documento, um SOP, é basicamente o documento que vai explicar cada uma destas pequenas coisas, para a pessoa, da próxima vez que for fazer uma cold call e tiver uma dúvida, saber que aquele é o processo. Então, o que nós fizemos foi, sem tirar nem pôr isto, criámos uma skill no cloud que pega numa transcrição de uma reunião e transforma com base num template. Criámos um template direitinho em Google Docs. No teu caso, podes criar esse template no Notion, mas crias um template, tens essa skill que vai pegar na transcrição e vai analisar os vários processos que foram falados e passar esses processos através da skill para um SOP no Notion. Ok? De que forma é que tu depois deves organizar... Estás a entregar valor. É esse o objetivo, lá está. Vou passar mesmo aquilo que nós fazemos internamente, porque acredito que é aquilo que faz sentido, porque é o que nós estamos a aplicar com os nossos clientes também. Para teres noção, e aqui uma à parte, com os nossos clientes é exatamente igual. Nós vamos para a reunião com eles, nós fazemos a entrevista com o cliente, pegamos na transcrição, mesma skill, porque é uma skill que está muito bem trabalhada, mesma skill, criamos o SOP, ok? É exatamente a mesma coisa. Depois, esses SOPs, aí sim são trabalhados por humanos, que é, a primeira versão é uma versão para revisão, em que o humano não vai perder 5 horas a escrever o SOP, porque é a realidade, escrever um documento que padronize toda a informação demora muito tempo, mas vai perder 5 minutos a rever o SOP e perceber se está tudo certo, ok? E depois, o que tu podes fazer internamente dentro da agência é, tens a aba de SOPs dentro do Notion e vais atribuindo corzinhas ou tags ou uma cena assim de este SOP está para revisão, este SOP está revisto,
este SOP expira no mês de janeiro. O que é isto no SOP expirar? Naturalmente, a empresa vai evoluindo e os processos vão mudando, ok? Ou seja, a questão dos SOPs nem é tanto criá-los, mas sim como é que nós vamos conseguir que eles se mantenham atualizados, ok? Regra geral, mais uma vez, passando aquilo que eu faço internamente, de 6 em 6 meses tenho que rever um SOP. Ou seja, um SOP que eu criei hoje, em janeiro vou revê-lo para perceber se mantém ou não mantém. Como é que Mas, podemos... desculpa, meu, deixa-me só fazer aqui uma interrupção. Mas tu sentes a necessidade de estar-se... ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Tu encortas muito o teu COP, ou seja, o tempo de alteração de alguma coisa. Eu sei que isto está sempre em evolução, ainda para mais na tua agência que ligada à IA, há sempre, em 6 meses, tipo, as coisas mudam imenso. Amanhã é o Cloud, hoje é o Gemini, tipo... e tu sentes essa necessidade, está sempre em... ou é só em determinados pontos do COP? Por exemplo, se houver alguma coisa que surja, é aí nessa dinâmica que vais alterá-lo. Olha, lá está. Como nós estamos a fazer os SOPs de forma totalmente automatizada, aquilo que nós fazemos é muito simples. Nós, apesar do processo ser ou não automático, aquilo que nós descrevemos é o processo, como é que ele era feito se fosse manual. Ok? Ou seja, o processo é feito desta forma. Depois, sim, adicionamos um fluxogramazinho, mais uma vez de forma totalmente automática, com uma aplicação que é o Mermaid, ou seja, sereia em inglês. É o Mermaid e aquilo basicamente faz o fluxograma, ou seja, o gráficozinho de como é que é aquele processo, e depois, para cada etapa do processo, aquilo atribui um código de cores. Ou seja, este é o processo como ele é feito. Mas esta parte aqui é humana, esta parte aqui está azul porque é totalmente automatizada, esta parte aqui está amarelo porque precisa de ser revista. Ok? Por exemplo. E depois, como é que nós metemos, e respondendo à tua pergunta, porque é que nós fazemos a revisão dos SOPs de tempos a tempos? A grande parte das vezes a revisão de SOPs é simplesmente, nós chegamos lá, eu olho para o título do processo, olha, este processo, vejo o resumo na parte inicial do processo, olha, este processo está totalmente igual, está revisto, posso passá-lo outra vez para a tag do finalizado ou do em funcionamento, ok? Ou seja, acabo por não perder muito tempo. Agora, quando é que eu efetivamente revejo? Quando passam esses 6 meses e eu sei, olha, este processo está totalmente diferente. Então aí sim, eu vou perder algum tempo e vou fazer a revisão. Quando é que eu aproveito para rever mesmo fora de datas? Vamos imaginar que vai entrar uma nova pessoa, eu sei que aquilo é um processo crítico e que mudou, ainda não passaram os 6 meses, mas olha, eu vou para a reunião, vou-lhe explicar a forma nova de fazer esse processo, depois pego na transcrição da reunião e digo para ele atualizar o SOP. Ok? Tão simples como isso. Agora, no minuto, como é que nós estamos a levar isto ao próximo nível? Com o Cowork ou com o Cloud Code, temos uma automação que roda uma vez por mês e me diz quais é que são os SOPs que naquele mês vão expirar, para eu saber que aqueles são os que tenho que rever naquele mês. Ok? Como é que nós levamos ainda isto para outro nível? Mais do que termos os SOPs, nós temos uma folha de Excel, que no teu caso pode ser uma tabelazinha no Notion, que é quase que um inventário de SOPs. Ou seja, que diz qual é que é o nome do SOP, qual é que é o departamento daquele SOP, qual a data que foi criado e qual a data em que precisa de ser revisto e o estado dele. Ou seja, se é finalizado, se está para revisão ou se foi descontinuado. Ou seja, eu já não faço esse processo na empresa. Este inventário é interessante porque vamos imaginar que tu amanhã metes alguém para a vertente comercial. Tu sabes, vais ao inventário e vês todos os SOPs que tens a nível comercial e sabes que é aqueles SOPs que tu tens que entregar. Ou seja, é muito mais simples visualmente para ti, para perceber o que é que se passa na tua empresa, até porque ficas com um mapa mental daquilo que acontece. Ou seja, sabes que a nível de entrega, olhas para lá, fazes o filtro na tabela e sabes que tens 20 processos de entrega, 15 processos comerciais, 15 processos de administrativo, ok? E com esse inventário tu consegues saber tudo o que está a acontecer sem teres que estar sempre a abrir cada um dos documentos para perceber o que é que está a acontecer. Ok? Ok. Simples do simples. Força. É isto aquilo que nós fazemos. Ok. Eu, neste momento, fez sentido e se fizeste, fiquei agora aqui a pensar também. Apesar que não sei se fará sentido eu também, neste momento, dado o fluxo e o que há de mais prioritário para fazer, se eu avançaria, mas eu com mais tempo acho que faria também isso.
Agora, o que eu estou a fazer... O que é que eu sinto que faz sentido para tu fazeres? Lá está. Isto é aquilo que eu faço, tendo o objetivo de me tornar uma empresa AI native, ok? Só que à parte em 30 segundos. Certo, Porque é que eu estou a fazer isto? Que é para depois conseguir pegar em todos os SOPs, entregar ao cloud e o cloud conseguir automatizar aqueles SOPs, ok? Certo. Ou seja, pegar no processo porque está lá tudo escrito e automatizar, criando uma skill ou criando uma automação no N8N. No teu caso, ainda não almejando ser uma empresa AI native, aquilo que eu acho que tu tens mesmo que fazer é simplesmente olhar para os processos críticos. Ou seja, deixar os processos de suporte completamente à parte, para já, e focares o teu tempo nos processos críticos. Porque é aquilo que tu, numa fase inicial, vais mesmo passar aos teus colaboradores. Certo. Porque imagina, a gestora de projetos terá o seu COP, obviamente que tudo por escrito e tudo mais. O próprio cliente também tem um procedimento padrão. Ele já sabe, se vai no contrato, vai até no processo de onboarding e tudo mais, vai explicado. O próprio editor, mais tarde um videógrafo, o gestor de tráfego, ou seja, todos eles terão o seu procedimento, um documentozinho geral, porque obviamente que o que eu quero replicar, apesar de não ser AI native, mas eu quero replicar a que entra mais um gestor de conta ou de projeto, ele sabe, o procedimento é exatamente o mesmo. Pode ter melhorado automatismos aqui ou acolá, mas o processo é exatamente o mesmo. Sim. Ou seja, e passar um procedimento padrão super prático para que no momento em que alguém seja o meu braço direito e esteja a gerir uma equipa interna, já saiba como é que funciona também a dinâmica. Ou seja, o que é que eu pretendo? É que uma árvore, vamos supor, que esteja muito bem estruturada. Sim. Ok? O meu foco neste momento é esse. Apesar que, por exemplo, eu agora, como tu sabes, eu estou a desenvolver aquela aplicação, acho que pelos stories também já tinhas reparado, e obviamente eu estou-me a focar muito nas pipelines. Seja de venda, seja de comercial, seja de tarefas internas, seja de tarefas de onboarding ou do onboarding, seja de tarefas de conteúdo, seja a tarefa do cliente, do colaborador, ou seja, está tudo ali fundamentado em pipeline, passo a passo, quase que fosse um desenho para uma criança, mas é mesmo necessário isso, eu prefiro dessa forma, que não tem como falhar, não tem. Depois é só ir pelos status, como tu estavas a dizer, clicar no botão, está feito, ou seja, automatizar aquela questão ao ponto de só passa para a próxima fase quando tiver tudo feito por aqui. E depois é uma questão de timings também. E eu segui-me por isso, com base em quê? Quando fizeste a primeira estrutura para a minha agência, há cerca de um ano, 2? Há um ano, acho foi que há um ano. Há um anito, quando começámos a conhecer-nos e tudo mais. E eu segui muito essa abordagem, porque quando vocês pegaram na minha agência e fizeram isso, eu disse, ok, a dinâmica tem que ser esta, para tudo, seja uma agência, seja o que for, porque as pessoas gostam de complicar em parte, e eu acho que é procedimento padrão não é complicar, é padrão mesmo, é base, é só seguir isto, ponto, não há que complicar. Então, para mim é super importante e todas as empresas têm que ter isto, senão é uma fogueira autêntica. Olha, mas fez muito sentido aquilo que tu disseste. Dá-te aí só mais uma dica. Muito provavelmente estás a trabalhar com o João para construir a aplicação, não é? Sim, okay. João Maio. A minha sugestão é ver se ele tem as reuniões gravadas, ou seja, as reuniões que tu tens com ele a dar-lhe como é que queres as coisas, pega nessas transcrições e faz isto que eu te disse. Porque a forma como tu estás a construir a aplicação, tu já lhe estás a dar insights mais do que suficientes para ele saber aquilo que tem que construir na aplicação. E as mesmas reuniões de onboarding com os colaboradores, saquei isso tudo, até clipes pelo WhatsApp saquei, meti. Isso. E agora vou fazer mesmo tem aí o SOPs, exatamente. O que é que eu te vou sugerir aí mais? Como estás, lá está, a usar a IA para fazer isso, tenta ao máximo dos máximos segmentares. Ou seja, não faças um SOP para tudo da tua account manager. Faça um SOP para cada uma das coisas. Exatamente. Aquela parte do processo mudar, é mais fácil tu ires àquela parte e mudares aquela parte do que estás a rever o documento todo. Ela, por exemplo, vou-te dar 3 fases que ela faz, ou 3 bullet points que ela, dentro dos demais, que ela faz. Por exemplo, planeamentos, agendamentos e relatórios, vamos supor.
dentro de cada fase dessas tem vários procedimentos, ou seja, é como tu estás a dizer, eu não lhe vou dizer que na semana X fazes isto, quando for a fazer isto é isto, ou seja, é planeamento, quando é que vais fazer? Tecnicamente é neste dia, que já está estipulado no calendário, e dentro do planeamento tens que fazer isto, tal. Ok? Relatório, tal. Ou seja, vai ser, é como tu estava mesmo a dizer, é quase que fosse um desenho para uma criança, tipo... Yeah. É assim que eu gostava que me explicassem as coisas para não haver margem de erros, então eu também vou explicar aos outros. Podem achar que é demasiado ou não há necessidade. Há necessidade, sim senhora, porque a margem de aprendizagem de uma pessoa não é igual à da outra. Então, mais vale ter tudo muito bem estipulado e tu saibas, tens a certeza que não tem como a pessoa não perceber. E depois não ficas tão limitado a nível de tempo e maximizas essa questão porque a pessoa também aprende por si. Obviamente que fazes o processo de onboarding de cada pessoa, como é lógico, mas começas a encurtar aqueles 30, 60, 90 dias para se calhar 30 e 60 dias. E eu lembro-me de falarmos sobre isto até no evento do Clique do Diogo, que ele próprio falou de o meu processo de onboarding com colaboradores. A média das agências se calhar é 3, 4 meses, acho que foi isto que ele disse, e a minha se calhar em um mês está feito. 30 dias, e hoje em dia é um bocadinho jogar contra o tempo, apesar de não haver essa necessidade de tem que ser rápido, mas se puderes encurtar o tempo, why not? Então hoje em dia há ferramentas para, porque os procedimentos em si também não são muito complicados. Mas pronto, amigo, fechando esse ponto que tu falaste, foi muito bom ouvir isso. Qual era a tua dúvida agora? Olha, agora em 5 minutos, quero que me fales um bocadinho daquilo que estávamos a falar em off e depois começámos o episódio, que era, tu disseste, antes de começarmos o episódio, que aquilo que tu estavas a fazer bem a nível de redes sociais e do crescimento nas redes sociais era o que eu estava a fazer mal e aquilo que eu estava a fazer bem era o que tu estavas a fazer mal. O que é que tu queres dizer com isso? Então, tu falaste-me que sentias que estavas demasiado profissional, digamos assim, vamos colocar esta palavra. Neste momento aquilo que eu estou a sentir, desculpa interromper-te, estou a fazer tudo certo, o conteúdo é bom, a consistência está a ser boa, estou a entregar valor, mas as métricas têm vindo a diminuir ao longo do tempo em vez de aumentarem aquilo que era suposto. Precisamente, na minha opinião, para quem nos está a ouvir, precisamente por isso, porque é só trabalho. E a rede social neste momento não está a consumir isso. Mas, contudo, eu estou a falhar nessa questão do trabalho, porque eu não estou a expor. Obviamente, eu tenho em agora, está a ser tudo editado e vai começar a sair com mais consistência, porque tenho essa necessidade, como é lógico. Não é só falar em stories e dizer o que é que faço ou deixo de fazer, realmente entregar valor, que é essa componente que eu estava a dizer que me falta, e tu estás a fazê-la bem e eu estou a fazê-la mal, mas acho que tens que mostrar também mais sobre ti. Apesar que há ao mostrar o pessoal e mostrar o privado, e as pessoas confundem às vezes isso, mas isso vai de encontro àquilo que tu te sentes bem em mostrar. Eu não me sinto bem em mostrar a minha família. Mostro sim, por exemplo, que faço a minha namorada e tudo mais, mas é porque ela também vive disto, vive de aparecer no digital. Mas eu não apareço com os meus pais, não gosto disso. Mas tu até podes ser uma pessoa que te sentes bem com isso. E o que é que isto vai gerar? A pessoa cria sempre um contexto de ligação, não é? Eu até tenho um caso super engraçado que aconteceu esta semana, que uma lead mandou-me uma mensagem, uma lead quente, que estamos em processo agora de processo comercial, e ela tinha feito uma publicação da casa que está a construir. E estamos a falar de uma foto, meteu uma foto numa janela. Não tinha nada, só uma foto de uma janela em construção. E meteu novos caminhos, ou novas coisas a caminho. Aquilo tem, sei lá, 50 comentários, não sei nada assim. E ela mandou uma mensagem assim: porquê é que isto aconteceu? E eu respondi: porque as pessoas são curiosas. Então, no fundo, imagina, as pessoas querem saber mais de ti e por exemplo, o vídeo que tu fizeste comigo, eu a dizer que de facto a vossa empresa é diferente porque se preocupa com os humanos e não é substituir os humanos. Isso não é apenas estamos a falar da tua empresa, nós estamos a falar de valores, estamos a falar de moralmente o que é para ti correto ou errado. Então, consciente ou inconscientemente, o que tu quiseres chamar a isto, eu já crio uma imagem sobre ti, entendes? E eu mostrar muitas vezes o que é a nossa parte mais humana, o fazer desporto, obviamente que eu estou aqui a entrar em partes que isto depois vai de encontro à tua vida. Sim.
Mas isso acaba por importar, porque se não pensa comigo, a rede social antigamente era só o pessoal só olhar para isto como trabalho. Trabalho. E depois acontece que chegaram a esse ponto de como tu estás, que é só trabalho, parece que é um Insta só de trabalho, a pessoa só vai ver trabalho ali. Então quando tu colocas e começas a mostrar mais a tua vida, realmente uma marca pessoal, o que é que expõe, o que é que faz, dores, vitórias, desporto, as pessoas vão criar ligação contigo. E o comprar, vendas é confiança, ponto. Não Sim. há ninguém que me vá dizer o contrário sobre isso. E tu crias uma ligação comigo, por exemplo, criaste uma ligação com o Diogo, estás no Prime, tal como eu estou na NBP com o Mafra. Isto é um exemplo prático, e atenção, não estou a dizer, Diogo, só vês isto que não confio em ti, não é nada disso. Mas eu na altura, antes do Diogo lançar o Prime, mas eu comprei do Mafra porque tive confiança com ele, gostava daquilo que ele tinha no feed. Ou seja, eu mostro muito da minha vida, primeiro porque quero e gosto, mas falta-me a componente do trabalho, porque senão vai ser mais um feed tipo influencer, né? E não queremos isso. Eu acho que tu podias expor mais, e eu lembro-me de uma altura em que tu expunhas muito mais a tua vida e criavas uma ligação. E o mais engraçado nisto, e que pode ser super caricato, e as pessoas que estão a ouvir até podem dizer, mas isto está a dizer barbaridade. Não é barbaridade, porque, Daniel, eu se visse um vídeo teu a correr, como tu fazias antes, imagina que eu também corria, não te conhecia lá nenhum, começávamos a trocar umas mensagens, no momento em que eu precisasse de IA, se calhar falava contigo. Porque gerou ali confiança. É o orgânico a funcionar, entendes? Ou seja, se tu juntares a componente de profissional, falar sobre trabalho, mais a componente depois humana, caramba, mas tu vais aos influencers, o que é que eles neste momento estão a fazer? Estás a entender? Os dinossauros do marketing, como queiras chamar, ou nem é preciso ser do marketing, o que é que os dinossauros estão a fazer? Tu vais ver Roberto Cortés, Paulo Faustinos, o próprio Diogo, que estamos a falar muitas vezes ele porque está dentro do nosso grupo, o próprio João Mafra, o que é que se passa? Eles mostram a sua vida. Vítor Brandão neste momento mostra a sua vida. Entendes? A rede social agora deixou de ser muito de ir para as festas e meter stories de festas. O pessoal agora está todo desporto, gym. Não, mas tu vês isto, moda das corridas surgiu. Entendes? Ou seja, isto é uma onda. Amanhã vai mudar, provavelmente. Olha, eu agora até te vou confessar, o Diogo deu-me na cabeça no outro dia. Estás a fazer muitos vídeos que não entrega valor. E é verdade. Por isso é que eu estou a dizer, falta uma componente de trabalho. Porque isto tudo ao mesmo tempo a ser feito vai ajudar. Depois é networking, é... como é que se diz? Visualizares valor, está-me a falhar a palavra, mas visualizares valor naquilo que tu fazes, com quem estás, falar sobre isso. Eu muitas vezes falava em Reels quando soltavas e a conduzir e falava da importância de estar em grupos bons. E nós próprios já falámos da questão de estar em mentorias e tudo mais. Muitas vezes é até pelo networking. É visibilidade. Entendes? E as pessoas têm que ver isso. Não é só trabalho. Agora, vou voltar ao que te disse inicialmente. Tu escolhes o que é que queres mostrar sobre a tua vida, como é lógico. Porque se tu me disseres que és uma pessoa que se dedica e quer dedicar tempo à sua família, então as pessoas que se calhar dedicam tempo à sua família vão gostar de ouvir isso. Se for aqui uma pessoa que só quer estar 12 horas metidas no computador e faturar dinheiro, e se tu fores desse estilo, que já há alguns casos que já falámos imenso sobre isso, em privado, há quem vai se enquadrar. Eu não me enquadro. Eu não me enquadro e temos vários casos que já falámos sobre isso. Que para mim cai logo por terra serem esse tipo de personagens. Então, amigo, o que eu te quero passar é mesmo isso. Antigamente tinha-se muito a ideia que agora vou mostrar a minha vida e virar influencer, isso vai-me ajudar em alguma coisa. Vai ajudar. Te garanto que vai ajudar. Agora, sabes o que é que vais mostrar e que isso se enquadra com aquilo que tu queres fazer. Porque tu podes, por exemplo, ver, e eu vou abrir o jogo neste caso, que é, eu fazia vídeos de, lá como o pessoal diz, Get Ready With Me, ou Model, ou como queiras chamar, com um propósito. Eu fiz aquilo porque se chover alguma parceria eu fico todo contente, entendes? Agora, se isso vai trazer mais para a agência, não vai, porque isto é um tipo de conteúdo super diferente. Porque a minha marca pessoal é entre agência, é entre podcast, é entre marketing, vendas, estratégia,
e depois tem a componente mais humana e pessoal, que apetece-me ir de férias, meto um post sobre isso, apetece-me vestir, meto um post sobre isso. Então eu tenho vários componentes que eu tenho clareza daquilo que eu quero, e agora não me vejo, por exemplo, a dar uma opinião política e fazer um post sobre isso, porque não vou falar sobre política, geopolítica ou algo do género. Mas se tiver que o fazer, vou fazer enquadrado com aquilo que é a minha visão, é lógico. Isto vai-me até lembrar, um colega meu uma vez disse: não metas histórias do Porto porque senão podes perder clientes. E eu vou deixar de ser eu mesmo, ainda para baixo sobre o Porto, vou deixar de meter uma história sobre o Porto porque, vamos supor, algum benfiquista vai deixar de ser meu cliente. Se uma pessoa chega a esse ponto de deixar de comprar de ti por esse motivo, então já não é um ICP. Pá, está tudo certo por mim. Agora, também sei que há muitas opiniões que, pá, vocês estão a perder tempo, estás aí a falar da tua vida, ninguém quer saber da tua vida, foca-te mais no trabalho. Pronto, mano, eu aceito também essas opiniões. Agora, eu sei que aquilo que também entrego, as pessoas também se enquadram. Porque eu mesmo falar da minha vida, eu faço sempre um contexto daquilo que se está a passar e eu gosto disso. Eu falo nas histórias sobre isso. E sei o que é que me envolve enquanto grupo, tu, o próprio Diogo, o próprio Mafra, nós falamos muito do que é a nossa vida. E eu depois tenho uma situação que eu não gosto de falar sobre as vitórias. Eu se tiver que fazer agora um story, dizer que este mês foi super estressante pelo facto de ter sido convidado para consultor de uma empresa, de colocar 2 pessoas agora na equipa, tratar de COPs, tratar de entrada de clientes, despedir a outros, o que seja, eu vou falar sobre isso. Porque as pessoas, eu daqui a 5 anos, ou quem estiver a começar, eu quero que saiba, ou pelo menos não tenha a necessidade de passar, ou passar mais rapidamente aquilo que eu se calhar demorei 2 ou 3 anos a passar. E é aí que está a piada desta rede social e o facto de gravarmos esse podcast, que é as pessoas aprenderem algo ou extrair algo. Daqui a 5 anos eu vou olhar para este Rodrigo que está a gravar o Em Jogo episódio 8 e vou-me se calhar rir, tipo, este gajo não tinha noção, ou estava a dizer uma barbaridade, mas a piada está aí, man, tipo, estás a aprender, estás a experienciar tudo, a rede social hoje funciona assim desta forma, daqui a 2 meses funciona de outra, então a piada está aí. Portanto, acho que é essa a visão que eu tenho, faz aquilo que te irá trazer também retorno, mas faz-lo também o que te deixa feliz, obviamente. E a vida não é só trabalho. E as pessoas às vezes não criam um contexto contigo só pelo trabalho. Vai um bocadinho além disso. E a rede social eu acho que está, neste momento, não digo interessada, mas necessita disso. Que não é só trabalho. Tal como também não é só vida pessoal. Porque o marketing de influência também está super a ser trabalhado pelas empresas. E eu noto cada vez mais isso, e agora estou a dar consultoria, noto muito isso. Então a marca pessoal, que já toda a gente o diz e toda a gente sabe, é super importante nessa dinâmica. Sem dúvida. Meu amigo, vou pensar sobre o que me disseste então. Vou refletir sobre isso. Atenção, agora não vais fazer um story a fazer uns ovos, calma. Mas posso mostrar as minhas panquecas ou não? Podes mostrar as tuas panquecas, que eu dei um like no story, que eu gostei. As panquecas eu posso. Não, mas pensa naquilo que pode fazer sentido. Porque mostraste que és também uma pessoa saudável, faz desporto, pá. Sabes que isso hoje em dia também não é tu seres uma personagem, porque não estás a ser. Se realmente foste tu no teu íntimo, é um contexto, tipo, pá, porque eu olho e digo, pá, o gajo montou uma empresa, está saudável a nível estrutura empresarial, também é saudável no seu pessoal. Entendes? Tipo, isso provoca-me, não é deixar-me feliz, mas provoca, ok, isto é uma pessoa que eu gostava de estar a par, gostava de me enquadrar. Entendes? Acho que isto são dinâmicas que fazem todo sentido. Capa, meu amigo, olha, muito obrigado pela tua Obrigado eu. Espero ter sido também útil. Damos então assim por terminado aqui o nosso 8º episódio do Em Jogo. Pá, prometo que agora vamos ser mais consistentes no conteúdo. Acho que estamos muito diferentes já daquilo que foi o primeiro episódio. Ui! Acho que 8 episódios, mas já estamos... Estive a ver os nossos episódios do outro dia, por alto, confesso-te. Vi o primeiro e o segundo todo, depois os outros não tive a oportunidade. Mano, 8 episódios, quem diria? Tipo, estamos a falar de 6 meses, 7. Nem tanto, acho que menos. 3 meses, nós começamos isto em março, abril. 3 meses. 4 meses. Parece que já passou um ano. Sem dúvida. Olha,
Vamos ver. Abraço para quem Abraço, meu. estiver aí desse lado e até ao próximo episódio. Fiquem bem.